hoje. Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica. Estamos aqui com o Roberto Saul, escritor, viveu no Egito e vai contar sua trajetória sobre toda essa história que envolve ele nessa busca do ser. Tudo bem, Roberto? Como vai você? Eu estou ótimo, ótimo. Muito obrigado. Nós estamos aqui ao vivo agora e o pessoal pode mandar pergunta para o Roberto. Bom, o título do programa de hoje é Uma Busca do Ser. Me fala um pouquinho, você é egípcio, Roberto? Não. Eu nasci no Egito, talvez por acaso ou por destino, né? Porque nada é por acaso, né? Embora toda a minha família são de origem europeia. Então, eles houve no século passado, no começo do século passado, eles foram para o Egito. Naquela época, o Egito, principalmente o Cairo, né, que é a capital, era considerada Paris, uma segunda Paris, né, naquela época. E aí, então, foi lá que eu acabei nascendo, até quando houve a guerra, né, da nacionalização do Canal de Suez. Foi por volta de 55, 54. Aí, então, o Canal de Suez, na verdade, foi construído pela França, né, junto com a Inglaterra, e aí teve uma revolução militar, expulsaram o rei Farouk, né, na época, que, na verdade, era digamos assim, um rei assim, meio fantoche, né? Quem governava realmente o Egito era a Inglaterra e a França. Naquela época, o Egito era praticamente uma colônia. Aí teve essa revolução, né? O Nasser, na época, né? Expulsou os estrangeiros. Então, meu pai teve que fugir para a França. Minha mãe teve que ficar no Egito, porque eles tinham acabado de construir uma casa, né? Foi muito complicado. Para mim, que eu era pequeno, eu devia ter uns 6, 7 anos, assim, então não senti tanto, porque para mim era um tanto divertido, assim, no sentido de que não podia mais ir na escola, porque tinha toque de recolher. Entendi. Então, não senti tanto a responsabilidade da situação. E o que te levou a interessar pelo autoconhecimento e pela espiritualidade? Bom, isso é um assunto assim que precisaria assim, horas e horas para comentar sobre isso, e você deve ter também outras perguntas para me fazer, né? Mas eu desde pequeno, desde quando cheguei no Brasil, eu senti um grande impulso pelo autoconhecimento, né? Eu queria saber as coisas. Tanto que muitas vezes eu encabulava as aulas, né, para ir na biblioteca e ler as obras do Freud, as obras do Erich Fromm, dos grandes mestres orientais, os grandes clássicos da literatura universal, que era muito mais interessante do que ficar naquele banco de escola com matérias assim que realmente não me interessavam. Então, praticamente eu sou um autodidata, né? Li na minha biblioteca particular aqui, deve ter mais de 2.000 livros. Nossa, que maravilha! Grande parte. Você já teve alguma? Pode falar. Você já teve alguma experiência assim com espiritualidade? Algo fenomenal? Conta uma pra gente. Bom, a mais empolgante foi, eu devia ter meus 35 para 40 anos, mais ou menos. Eu estava praticando meditação, porque eu frequentei muitos grupos, né? Muitas comunidades de autoconhecimento. Grande parte deles orientais, assim, de origem oriental, de filosofia oriental. E me encantei muito com os grandes mestres, né? Mas iluminados realmente. E eu me lembro que numa meditação em casa, na minha casa mesmo, simplesmente eu apaguei e eu não senti mais o corpo. Eu estava sem o corpo e fui transportado assim por uma dimensão. Isso depois eu estudando vários livros,
conversando com vários mestres, isso aqui chama-se consciência cósmica. Você entra num estado alterado de consciência. E eu senti uma sensação de plenitude, mas tão extraordinária, que o nosso vocabulário é simplesmente extremamente pobre para explicar essa bem-aventurança que eu senti. Tanto é que no curso de milagres eles falam que as palavras são símbolos de símbolos. Então, as palavras são extremamente eficientes para expressar uma experiência de tamanha magnitude. Magnitude. Maravilha. Eu fiquei, quando... Devo ter ficado umas 2, 3 horas nesse estado, que durou depois 2 dias seguidos. E foi depois... Nossa! Eu fui, digamos, aterrissando no planeta Terra novamente, né? Que maravilha. Porque nós estamos num mundo de dualidade, né? Então você tem os opostos, né? E, de uma certa forma, isso tem o seu lado positivo, porque justamente com o atrito entre o ser e o ego, é que você é empurrado para você se autoconhecer. Verdade. Quantos livros você já escreveu, Roberto? Até agora, 9 livros. E todos eles são sobre autoconhecimento e espiritualidade? Conta um pouco desses livros para a gente. Quase todos eles são sobre espiritualidade e autotransformação, porque os meus livros não são livros de autoajuda. Não que eu sou contra os livros de autoajuda, eles ajudam, né? Claro. Mas são um pouco superficiais. É como se fosse uma aspirina, né? Um remédio só para deixar você mais tranquila. Os meus livros transformam você. Quer dizer, você tem que ler e, ao mesmo tempo, você ir mudando, na medida que você vai incorporando esses conhecimentos. Mas eu tenho, acho que 2 livros, um sobre cachorros, chama-se... Oh, que delícia! Histórias Caninas, como ser feliz com cachorro, como subtítulo. Né? E um outro livro muito parecido com O Pequeno Príncipe, chamado Mar de Luz, que é uma história infantil, com desenhos infantis, assim, mas que, ao mesmo tempo, são nas entrelinhas da história, tem muita profundidade espiritual. Olha que bacana. Você também fez um filme de longa-metragem em Super 8. Me conta a sua repercussão e o que ele transmite, esse filme. Sim. Isso foi na década de 70, quando veio no Brasil, através do desenvolvimento tecnológico, as primeiras câmeras em 8 milímetros e depois Super 8 milímetros. Porque até então o cinema era reservado para cineastas ou para estúdios. Todas as bitolas eram praticamente de 35 milímetros. Então essas câmeras eram muito mais baratas, práticas, mas limitadas, né? Inicialmente eram mudas, né? Não tinha som. Depois veio o som, né? Eles começaram a fabricar câmeras já com som. Eu comecei a fazer vários... Foi uma época extraordinária, assim, que foi um movimento que surgiu na década de 70 no Brasil inteiro. Tanto é que tem um livro de um crítico de cinema, Antônio Ulhão, não sei se você ouviu falar dele, ele escreveu vários livros críticos, né? Ele é um crítico de cinema, escreveu vários livros sobre cinema nacional e internacional. E ele escreveu um livro sobre esse movimento Super 8, inclusive eu tenho acho que 2 ou 3 páginas que ele fala sobre mim, sobre os meus curtas-metragens e sobre o longa-metragem, que foi o primeiro longa-metragem Super 8 feito no Brasil. Olha que maravilha, hein? Parabéns, Roberto. Parabéns. Roberto, uma pergunta. O Egito é um país muito místico, eu estive lá 2 vezes já, é um país assim que aguça muito a nossa curiosidade. Claro, você acredita
Você acredita que o Egito está envolvido com seres extraterrestres? Nas Com questões certeza. das pirâmides? Pois Com é, eu certeza? sou um estudioso profundo da ufologia. Que maravilha! Eu tive vários encontros com naves Sério? planetários. Conta pra gente, então. Conta um pouquinho. Com seres ou com naves só você teve encontro? Com naves, mas naves. Muito próximas. Uma foi no México, uma praia deserta, praticamente, era uma noite estrelada, com lua, né? E eu estava morando num bangalô, quando eram aproximadamente 3 horas da manhã, eu fui acordado, não sei porquê, porque dificilmente eu acordo no meio da noite, e saí, fui na areia da praia, porque o bangalô ficava praticamente na praia mesmo, né? E quando eu olho para cima, eu vejo 4 naves gigantes em cima de mim. Nossa! Cintilando com várias cores. E eu fiquei impressionado. Eu sabia que não era helicóptero, que não fazia um barulho, não eram aviões, não era nada. E como eu já tinha um conhecimento até certo ponto aprofundado sobre a ufologia, para mim era indiscutível que eram naves extraterrestres, né? A um certo momento isso durou aproximadamente talvez uns 15 minutos, quando uma delas assim simplesmente disparou para o alto, mas numa velocidade impressionante, como se fosse um relâmpago. E logo em seguida as outras, por sua vez, também acabaram sumindo assim, uma velocidade incrível. E com seres? O senhor já teve contato com seres extraterrestres? Não tive contato, mas eu tenho um amigo meu que tem contato com seres extraterrestres. De que planeta que seriam esses seres que teu amigo tem contato? São pleidianos. Pleidianos, tá. Pleidianos. Roberto, você que é um profundo. Porque ele também é médium e recebe muitas mensagens telepaticamente. Mas ele também consegue vê-los, esse materialismo, e ele consegue vê-los. E ele também descreve a condição e tudo mais. Né? Você que é um profundo pesquisador de ufologia e é egípcio ainda, que nos honra muito, o Egito é uma terra maravilhosa. O Egito está envolvido com essas consciências extraterrestres, do seu ponto de vista? Sim, a construção do Egito, tudo? Quando eu vivi 10 anos no Egito, no Cairo, né? Tá. E eu lembro, assim, que eu posso citar para vocês assim, como uma forma ilustrativa, né? E isso eu me lembro assim como se fosse ontem, né? Que uma casa que eu morava com os meus pais, claro, né? Eu era pequeno, cerca de 6 anos, e essa casa ficava em frente ao Nilo. Quer dizer, você passava a rua e já tinha um Nilo. Isso me lembro, a gente ficou nessa casa acho que uns 3 ou 4 anos. Depois meus pais mudaram e foram num prédio de 8 andares e ele alugou o 8º andar, que tinha um terraço muito amplo. E nesse terraço você avistava todas as pirâmides do Egito. Então você tinha um deserto, areia e as pirâmides na sua frente. E nós ficamos vários anos morando nessa casa. Essa são as lembranças que eu tenho do Egito e da cidade. Foi também uma época que eu me apaixonei pelo cinema também, porque quando teve a guerra e as escolas ficaram fechadas, né? O que para mim também era muito bom, não gostava da escola, porque era uma escola de padres, e eles eram extremamente rígidos. Assim, eram terrível, né? Porque muitas vezes eu fugia da escola, né? Claro, eu não falava para meus pais que eu fugia, né? Mas deixa eu ver, eu acho que perdi o fio da meada, né? Da escola, né? Não, das experiências, né? Agora, eu voltei depois, com 28 anos, aí vim para o Brasil, porque
meu pai, toda a família do meu pai veio para o Brasil. Então, para ele não ficar sozinho, então ele acabou vindo para o Brasil e nós ficamos separados do meu pai 2 anos. Ele teve que fugir praticamente do Egito. Minha mãe ficou no Egito para conseguir vender a casa que eles tinham acabado de construir. Claro que ela vendeu a preço de banana, porque naquela situação era terrível, né? Na França por um pouco tempo, alguns meses, e depois então ficamos no navio e viemos para o Brasil. E para mim então era uma totalmente inovadora, assim. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a me interessar pelo autoconhecimento e tudo mais, como eu acabei de contar, assim, muito resumidamente, claro, né? Claro. Roberto, como dica de autoconhecimento para a nossa humanidade, o que você diria para as pessoas, para que elas se conhecessem? E qual a necessidade do autoconhecimento hoje em dia? É fundamental. Eu acho que as pessoas precisam ter um contato consigo próprias para elas saberem quem elas são, qual a missão delas, e se voltar mais para o interior e não para o exterior, porque nós sabemos, quer dizer, enfim, as pessoas que... Porque eu frequento várias comunidades, né? Principalmente uma delas que é o curso em Milagres. Não sei se você ouviu falar. Conheço, claro. Sim. Eu estudo o curso de Milagres há mais de 40 anos. E fiz participei de várias comunidades que estudam o curso de Milagres. Tanto o livro básico, né, um livro do curso mesmo, como também de vários autores que escreveram sobre o curso. Um deles, o Barry Reynolds, né, que escreveu O Desaparecimento do Universo, que eu devo ter lido umas 15 vezes, mais ou menos. Assim. É um livro de mais de 500 páginas. Né? Bacana. Então, o curso de Milagres, eles dizem assim, muito claramente, assim, logo de cara, assim, que nós estamos dentro de um mundo de sonhos. Não é um mundo real. É tudo mental. Nós fazemos uma projeção, é uma projeção da consciência que cria esse universo. Então tudo que é externo, na verdade, é simplesmente uma manifestação da mente que cria aquilo que nós consideramos como matéria, né? O mundo material. Só que você tem uma batalha muito grande nessa condição, porque você tem que lutar entre o ser, que é o seu eu verdadeiro, que você precisa estar mais conectado com ele, e o ego, que digamos, é o vilão da história, né? Que vai te puxar para o lado do egoísmo, né? Porque o ego, ele tem uma família muito grande, né? Inveja, ciúmes, prepotência, ganância, são muitas coisas assim extremamente negativas que impedem você de mergulhar dentro de si próprio. Verdade. Então é uma batalha interior constante, né? Todo dia você tem que sempre ficar bastante atento e vigilante com a mente, porque a mente é muito ladina, muito esperta. Sim. Não é? Então, você tem que ficar bastante atento para não permitir que a mente te desvie do ser e te leve para o ego. Roberto, qual é a tua visão de vida pós-morte? Você acredita que a vida... Os egípcios acreditavam que a vida transcende a morte, mas a visão do Roberto Saul, qual é? Não, isso para mim é claro, é claríssimo, né? Tanto é que eu tive várias experiências assim nesse sentido, mediúnicos, né? Onde eu tive uma conexão com, vamos chamar de mundo espiritual, que na verdade ele também faz parte do sonho, porque não é quando você se desliga do nosso escafandro, né, do corpo físico, que você vai para o céu ou você vai para o mundo espiritual.
ele continua sendo um sonho ainda, só que um sonho mais lúcido, o seu corpo astral é mais leve. Então, dependendo do seu nível alcançado espiritualmente, você tem um segundo sonho, um terceiro sonho, que no espiritismo é chamado de encarnação, né? Que seriam as reencarnações, mas que são novos sonhos diferentes, ou no planeta Terra ou também em outros planetas. Eu tive condições, assim, em vários momentos, onde eu tive essa conexão com o que a gente chama de colônias espirituais. Eu cheguei a ter contato com os meus pais, que já tinham partido, de uma nitidez extraordinária, assim. Bacana, hein? Com detalhes, assim, que eu sabia que eu não estava mais no corpo físico. Que maravilha. Então, para mim, eu não tenho dúvida quanto à imortalidade da alma. Isso senão nada faria sentido. Né? Verdade. E a sua visão de karma e dharma, qual seria? Karma e dharma falado pelos indianos, qual seria? O karma é criado por nós mesmos. Ele existe, mas ele existe no sentido de você reconhecer os seus erros, né? e procurar corrigi-los através de uma nova vida, por exemplo. Então, você tem um karma que você mesmo criou, né? Você mentalmente você cria, mas você são novas experiências, né? O karma faz parte do processo do despertar, né? Da consciência. Agora, uma coisa que eu acabei, você comentou muito do Egito, e quando eu voltei, já como turista, já com 28 anos, e isso, quem me estimulou muito foi um filósofo inglês chamado Paul Brunton. Ele escreveu um livro do Paul Brunton, e ele escreveu um livro chamado O Egito Secreto. E quando ele esteve no Egito, ele deu permissão para o governo do Egito na época, né? Isso na década de 20, 30, mais ou menos assim, onde nessa permissão ele conseguiu penetrar na grande pirâmide de Quéops e pernoitou à noite, onde ele, como médium, teve uma conexão com o Egito Antigo, com seres do Egito Antigo. Isso me fascinou muito, né? E eu falei assim, o dia que eu voltar para o Egito, para o Cairo, para mim, em poucos dias que eu já estava no Cairo, eu já falava perfeitamente, entendia tudo. Até os egípcios, porque eles percebiam que eu era estrangeiro, né? Pela roupa e tudo mais, pela cor da pele e tudo mais. E estranhavam muito como eu falava e entendia o árabe, né? Bacana. Só que o que aconteceu? Que eu não pedi permissão para o governo, porque eu falei, vai ser muito burocrático, eles vão querer saber quem sou eu, e vai demorar, e eu ia ficar só no Cairo só 10 dias. Então eu pedi para o meu primo, que ainda mora no Egito, falei, olha, agora um favor seu, você me leva de carro até as pirâmides, naquela hora da noite, você vai ficar num hotel que fica perto das pirâmides, que é o Min House. Você já esteve no Egito, não, né? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes eu fui para. Então, você tem aquele hotel Min House, né? Que é um hotel né? Muito bonito. Subestrela muito lindo. Você fica no bar, né? Eu te convido para você tomar uns whiskies no bar por minha conta, porque eu quero fazer uma experiência na pirâmide. Mas como? Você é proibido e tal? Não, deixa comigo que eu... E aí eu deixei ele lá, subi as dunas de areia e tal, até chegar na pirâmide de Quéops, subi os degraus, e aí eu tinha uma porta de ferro, né? Só que, para minha sorte, ela estava aberta, não tinha sido fechada. Olha. Eu falei, puxa, tá aberta, então, sorte minha. Eu empurrei, entrei, só que estava uma escuridão total. Como eu já tinha entrado, durante o dia eu já tinha entrado lá, então
com as mãos, eu fui apalpando as paredes, e me abaixando, né, porque uma parte que você precisa abaixar, e fui até a Câmara do Rei. E Olha. aí deitei no sarcófago. Sabe, não fiquei a noite toda lá, não. Uns 15, 20 minutos, eu falei, não, acho que a emoção foi tão grande, porque eu sabia que naquele momento eu era o único ser humano assim vivo, né, fisicamente, dentro da grande pirâmide de Keops. Nossa, que maravilha, hein? Foi uma experiência fascinante, assim. E você sentiu todas as energias ali ambientais, tudo? Nossa, eu saí assim, outra pessoa. Foi maravilhoso essa experiência, assim. Eu até superei o Bruno, porque ele teve que pedir autorização e tudo mais, deram autorização. Sim. Não sei se hoje dariam essa autorização, porque hoje todas as pirâmides estão cercadas, tem guardas, mudou muito, né? Hoje você tem contato com alguma consciência extraterrestre mentalmente? Olha, assim, conscientemente não, mas eu sinto a presença de entidades que estão sempre do meu lado e milagrosamente, né, as coisas vão acontecendo que não dá para explicar como acontece. Então tem sim essa interferência, eu não consigo ver essas entidades, mas eu percebo que eles digamos assim, me encaminham no rumo correto. Olha que maravilha. E esses livros teus, se a gente quiser adquirir esses livros que você tem algum livro para mostrar para a gente aí, na sua mão? Eu tenho esse, que é a segunda edição. Coloca na telinha. Coloca na tela para a gente ver. Isso. Dá para ver? Dá, né? Dá para ver? Dá. O Divino Jogo do Amor, de Roberto Saul. Conta para a gente um pouquinho desse livro. Esse é o último que você escreveu, Roberto? Não, essa é a segunda edição, porque esse aqui faz parte de uma trilogia, que é o Divino Jogo do Ser, o Divino Jogo do Amor e o Divino Jogo da Consciência. Inclusive, o Divino Jogo da Consciência foi prefaciado pelo Augusto Cury. Que chique! E bacana. Para ele o texto, né, para ele ler, ele gostou tanto do livro que ele falou assim, mas você me superou, porque eu não consigo escrever como você escreve. Temas profundos. Porque ele é psicólogo e psiquiatra. Então sim, conheço. Não vai o lado espiritual... tão profundamente como você. Não tão profundamente. Ele falou assim, eu faço questão de fazer o prefácio para você. E ele fez... Nossa, que bacana. O livro foi publicado. Na internet, quem quiser adquirir o livro... Adquirir. O primeiro, sobretudo o primeiro, que é o Divino Jogo do Ser, é no Amazon, na internet, acho que no Google. No Google, na Amazon. Só que assim, já está praticamente esgotado então, esse livro. Vai ter que ser ou no Sebo ou no Amazon. Os outros estão também esgotados, e por isso que eu estou fazendo novas edições. Né? Mas está difícil, porque as editoras, a verba deles é curta, então tem muita gente na frente que também querem publicar, e aí eles falam, a gente publica, mas se você financiar a editoração. Mas a editoração não é barato, é caro. Caro, né? É no papel. Roberto, eu queria que nós estamos nos nossos momentos finais, eu queria que o Roberto Saul deixasse uma mensagem para o nosso público e prometesse retornar para falar de cada um desses livros que ele escreveu. Você aceita? Claro, é um prazer enorme. Eu espero que prazer é nosso, viu, Roberto? Essa entrevista tenha beneficiado claro. As pessoas que assistem o seu programa, que eu, como te falei, sem dúvida, eu assisti algumas entrevistas. Eu quero explorar mais você na questão ufológica, porque o público ufológico fica louco, assim, sabe, enlouquecido com essas questões do Egito. Sim,
eu tenho contato com não sei se você conhece, deve conhecer, né? A Helena que foi abduzida pelos Greys. Conheço de nome. Depois, se você puder me passar o contato dela, eu entrevisto ela aqui também. Roberto, nós temos 1 minuto para você deixar a sua mensagem final e fica o convite para você retornar no próximo programa. Sim, a minha mensagem final é que as pessoas despertem, se voltem para o interior de si próprias para descobrirem a riqueza maravilhosa que as pessoas são. Eu deixo essa mensagem para todos os seus seguidores. E queria agradecer muito. E pode me chamar novamente para explicar Vai ser chamado. Livro por livro. Vai ser chamado sim, viu, Roberto? Te agradeço a presença, gratidão a você que participou do nosso programa aqui na TV Galáctica, na TV Crom, na NET, na NGT, que está todo mundo coligado a gente aqui. Um beijo no seu coração, gratidão imensa pela presença, por se dispor a compartilhar todo esse conhecimento com a gente, viu, Roberto? Gostei muito, foi muito divertido. É claro que eu tive que fazer uma síntese, né, um resumo muito pequeno, né? O tempo é muito curto, né? Informação. Mas nós faremos mais programas, Roberto. Grande abraço para você, um grande beijo aí para a Verônica também, que nos indicou você. Gratidão, até o próximo Conexão X, pessoal. Vem com a gente nessa jornada com o Roberto Saúl. Gratidão, Roberto. Gratidão. Obrigado. Obrigada eu. Tchau.